Olá, terceiro ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de matemática comercial, então vamos fazer uma leitura junto para a gente definir alguns conceitos muito interessantes. Vamos lá. A matemática financeira básica tem muitas aplicações no comércio. Para compreendermos melhor sua utilidade, veremos alguns conceitos como receita, despesa, lucro, prejuízo e margem de lucro. Para saber se uma lanchonete está prosperando, o proprietário precisa acompanhar a receita, as despesas, o lucro e o prejuízo do seu estabelecimento comercial. Além disso, deve lidar com porcentagens em diferentes outros tipos de cálculo, em situações de aumento, desconto, gorjeta, entre outras coisas. Então vamos ver outras aplicações de porcentagens que a gente não viu na aula passada. Vamos analisar outros exemplos, de porcentagens aplicadas à matemática comercial. Suponha que uma lanchonete houvesse a seguinte promoção: uma porção de batata frita e um suco com 20% de descontos por R$ 32,00. Com o término dessa promoção, os produtos voltariam ao preço original, mas o proprietário não se lembra de qual era o valor. Um desconto de 20% é dado pela multiplicação da quantia, que a gente não sabe, pelo fator 0,8, 80%. Por quê? Porque a gente tem aí, se der um desconto de 20%, a gente tem aí um fator de 80% que a gente vai estar pagando. Então, ó, 0,8 de x é igual a 32. Então, eu quero saber de quanto era o produto. Então, eu estou pagando 80% de um valor, então 0,8 de x, e deu R$ 32,00. Então, passando o 0,8 para o lado, dividindo, vai ser igual a 40. Então, o valor desses itens juntos, antes da promoção, era R$ 40,00. Vamos ver outro ponto aqui, ó. Um cliente dessa lanchonete pagou sua conta e deu uma gorjeta de 10%, totalizando R$ 35,20. Nesse caso, qual foi o valor referente apenas à gorjeta? Então, vamos lá entender como é que a gente acha aqui, ó. Para dar um acréscimo de 10%, multiplica-se a quantia x pelo fator 1,1. Por quê? Porque ele pagou 100% do valor e um acréscimo de 10%. Então, ele está pagando aí 110%. Transformando isso aqui em número decimal, vai dar 1,1 ou 1,10, da mesma coisa. Então, ó, 1,1 de alguma quantia que eu não sei é igual a 35,20, certo? Então, x vai ser igual a 35,20 dividido por 1,1, que vai ser igual a 32. O professor, a gente já sabia que o valor era 32, sabia porque disse no enunciado, mas se não dissesse no enunciado, como é que você ia saber? Tá bom? Então, é dessa forma aqui que a gente vai encontrar o valor que o cliente pagaria se não tivesse dado a gorjeta. Então, a gente vai ter que fazer uma subtração. Então, na verdade, ele teria que pagar R$ 32,00, mas ele pagou R$ 35,20. Eu faço uma subtração e encontro, obviamente, que ele pagou R$ 3,20 de gorjeta. Vamos lá. Agora, imagine que o proprietário dessa lanchonete tenha contratado uma empresa de compras coletivas para divulgar o estabelecimento. Como pagamento, essa empresa cobrou 15% de todos os vouchers vendidos pelo seu site. Se o proprietário tem a meta de receber R$ 5.000 pelos vouchers, já descontando o pagamento do site, que valor em voucher ele deverá esperar vender? Nesse caso, sendo x o valor total de vendas, temos o seguinte, ó. Se ele vendeu, um valor lá, vamos supor... Não vamos supor valor não. Um valor total representa 100%. Só que ele não vai estar recebendo esse 100%. Ele só vai receber, 85% daquele valor. Uma vez que 15% vai ficar para a empresa. Então, se ele quer receber R$ 5.000, então 85% desse valor da venda dos vouchers tem que me dar R$ 5.000. Então, vou armar justamente essa conta. Então, 85% a gente já aprendeu, é a mesma coisa que 0,85. Passo dividindo para o outro lado e vejo que eu vou ter que vender R$ 5.882,35 de vouchers para conseguir tirar no final do mês R$ 5.000, tá bom? Então, a gente tem aí várias situações, problemas
né, que envolvem matemática comercial. Então, ó, vamos lá. Esse é um exemplo de situação-problema que envolve o cálculo de uma porcentagem sobre o valor final, o chamado, ou o caso chamado de porcentagem por dentro. Vamos ver aqui agora o que é inflação e o que é deflação. Vamos lá. No contexto da matemática comercial, podemos aplicar as propriedades de aumentos ou descontos sucessivos e taxas equivalentes quando trabalhamos com inflação e deflação. A gente viu na aula passada um pouco disso. Então, o que é inflação? Denomina-se inflação o fenômeno de aumento constante de preços de produto e serviço, consequências da perda da parte do valor da moeda de um país. Ou seja, é necessário uma maior quantia para serem adquiridos os mesmos produtos ou contratados os mesmos serviços. Em determinado momento da política e da economia, a inflação pode tornar-se um problema grave, dificultando a vida das pessoas, uma vez que os aumentos salariais não acompanham a inflação. Foi o que aconteceu no Brasil alguns anos antes de entrar em vigor o Plano de Estabilização da Economia Nacional, que foi chamado, né, do Plano Real. Em 1989, por exemplo, a inflação chegou a 2.000%. Em decorrência do aumento desenfreado dos preços, vários planos econômicos surgiram, e com eles várias moedas que passaram a substituir as anteriores, que se desvalorizaram em curto intervalo de tempo. Veja as imagens. Então a gente teve aí o cruzeiro, o cruzado. Não é no meu tempo não, hein, gente? Em períodos de alta inflação, os créditos de financiamento são cortados, os juros aumentam e podem surgir muitas outras dificuldades econômicas. E o que é deflação? Vamos lá. A deflação é a queda constante de preços e é tão ruim quanto a inflação. Olha que coisa interessante. As pessoas pensam, a inflação é ruim, mas a deflação também é ruim. Sabe por quê? Pois acarreta na queda de investimentos, de produção e de desemprego. Por isso, o governo de um país deve aprovar medidas para conter esses dois fenômenos para tentar estabilizar a economia. Então, a economia é como se fosse alguém dando uma corda bamba, tá? Como, por exemplo, imagine que a inflação em determinado país tenha sido de 5% ao ano por 2 anos seguidos. Se um trabalhador recebeu um aumento de 10% do seu salário, o que ocorreu com o seu poder de compra após esses 2 anos? Vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Seja C, o poder de compra do salário desse trabalhador. Com o aumento de 10%, seu poder de compra passaria a ser 1,1C, né? Então, se você tem 100% do salário e aumentou, né, 10%, então você vai ter aí, né, 110% de compra, que dá um total de 1,1, né, C. No entanto, ocorreram 2 aumentos sucessivos de preços de 5%, denominado, e a variação real do poder de compra temos. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Então, colocando, né, o fator de aumento, então a gente tem 1,05 vezes 1,05 vezes 1 mais I vezes C é igual justamente a esse poder de comprazinho aqui, né? Utilizando lá o nosso fator de aumento. Então, fazendo a multiplicação aqui, a gente vai ter 1,1025 vezes 1 mais I igual a 1,1. Então, vou fazendo a distributiva aqui. A gente vai encontrar exatamente esse valor, passando o número que não tem I para o outro lado. Então, a gente vai encontrar um valor negativo. No final das contas, a gente vai achar uma taxa negativa aqui. Portanto, mesmo após 10% de aumento, né, esse trabalhador perdeu aproximadamente 0,23% do seu poder de compra com essa quedazinha aí que teve, né, por causa da inflação. Então, olha aí que interessante. Vamos falar então de receita e faturamento, ou faturamento. Vamos lá. Para entendermos esse conceito, vamos considerar que uma lanchonete venda 50 porções de batata fritas promocionais por dia, ao preço de R$ 32,00 cada uma. Todo o dinheiro que a empresa recebe vendendo o seu produto ou efetuando o serviço é chamado de receita, tá? Essa receita de R$ 1.600 que a pessoa vai receber com essa venda também pode ser chamada de faturamento. Vamos falar
falar então agora de custos e despesas. Nem todo dinheiro obtido no faturamento ficará com o empresário, pois para a confecção de produtos e a prestação de serviços tem gastos, não é mesmo? Em primeiro lugar, precisamos listar o gasto com ingredientes e energia elétrica, tá? Pode ser gás, tanto faz. Em cada porção de batata frita. Então, se a gente considerar que para produzir cada batata frita são gastos R$12, para as 50 porções, o gasto vai ser de R$600. Mas o empresário também tem outros gastos, como o funcionário, a água, o aluguel, o telefone, a internet, pode ter diversos outros gastos. Então, para isso, vamos considerar que essa despesa pode ser dividida entre os dias em que o comércio ficará aberto. Então, funcionários, R$80 por dia. Água, aluguel e telefone, calcula-se aí R$40 por dia. Então, de uma maneira simplificada, isto é, considerando apenas a venda de porções em promoção, podemos dizer que essa lanchonete tem um custo diário de R$720. Então, vamos ver aqui, ó, o custo dela, somando tudo, né? Tem aí R$720. Mas, né, ela gasta aí, o bonitinho aí, R$600, né, com a venda das 50 porções. Então, será que vale a pena? O que é que vocês acham? Me digam aí nos comentários. Vamos falar então agora, ó, de lucro. No fim do mês, o empresário pode juntar as receitas e separar as despesas. A diferença é chamado lucro. No exemplo dado acima, o lucro é dado, né, pela diferença entre a receita e a despesa. Ah, em cima eu falei que é cadê, meu Deus? Aqui, tá, não tá certinho. Então vamos ver. Então, falei certo, desculpe. Então, o lucro é a receita menos a despesa. Então, ele tem uma receita de 1.600 com uma despesa de R$720. Então, ele vai ter um lucro, na verdade, de R$880. Por quê? Porque nem todo faturamento é lucro, como a gente viu. A gente tem que fazer alguns descontos. Tá bom? Vamos lá. Quando o resultado da diferença entre a receita e a despesa é negativo, o valor absoluto é chamado de prejuízo e corresponde à quantia que a empresa perdeu. Então, ao considerarmos o prazo de um único produto em que C é o valor de custo e V é o preço de venda, temos que o lucro é o valor menos o custo, tá bom? Ou seja, o lucro na venda desse produto é a diferença entre o preço da venda e o da compra. Essa igualdade também pode ser escrita destacando o preço da venda. Então, isolando o V, eu consigo descobrir, tá bom? O preço da venda aí. E o que é margem de lucro? Vamos entender o que é margem de lucro aqui. Vamos lá. Margem de lucro é a porcentagem que relaciona o lucro obtido com a receita e com as despesas. Ou seja, a margem de lucro sobre o custo é a razão entre o lucro obtido e o custo total. Então, a margem de lucro vai ser a divisão do lucro pelo custo realmente daquele produto, para a gente ver se realmente a gente está tendo um lucro legal. Então, vamos lá. No exemplo acima da lanchonete, temos a margem de lucro, né, sobre o custo. Então, o lucro foi de R$880 e, né, o custo é de 720, que dá um total de 1,22222. Multiplicando por 100, a gente encontra aqui 122,22%. Então, pode-se dizer que a margem de lucro sobre o custo mede qual é o lucro do empresário para cada gasto. Nesse caso, para cada R$1 investido de negócio, ele obtém cerca de R$1,22 de lucro, tá? Então, além do valor de gasto, ele vai ter um lucro em cima disso, tá bom? A margem de lucro sobre o preço de venda é a divisão do lucro obtido pela receita. Então, margem de lucro sobre o preço de venda. Então, lucro sobre o preço de venda. Então, o lucro nesse caso foi 880 e o preço de venda 1.600. A gente encontra aí 0,55, que dá 55%. Então, a margem de lucro sobre o preço de venda expressa quando de cada R$1 recebido pela empresa se transforma em lucro. Nesse caso, a cada R$1 que a empresa faz em vendas, 55 centavos é de lucro. E é bom, né? Render 55%.
Essa é uma análise bem básica, pois um empreendimento tem várias fontes de receitas e tipos de despesa. A gente considerou só aí uma lanchonete vendendo batata frita. Para tornarmos exemplos mais reais, deveríamos levar em conta os impostos, bem como outros custos, depreciação do maquinário e das instalações, por exemplo. E também é preciso considerar que a empresa trabalha no próprio negócio e é dono do próprio produto. Por isso, nem tudo que ele ganha seria contabilizado como lucro. Uma parte seria considerada como salário pro labore e outra como um aluguel que ele paga a si mesmo. É interessante pensar nisso, né? A gente pensa que todo empresário, todo empreendedor, todo o dinheiro que ele ganha vai para ele pro bolso. E não, né? Tem que arcar custos para a empresa continuar de pé. É isso, a gente se vê na nossa próxima aula. Beijão e até lá, gente. Tchau.